Olá, muito boa tarde, meu nome é Alexandre Martins e hoje em 1080 segundos tenho um novo convidado. É ele um convidado de surpresa, é o José Santos. Desde já quero-te agradecer por aceitar este desafio. E para quem me conhece, José, quem é o José Santos? Olha, Alexandre, eu sou uma pessoa que fiz há pouco tempo 66 anos, dia 5 de novembro. Sou escorpião, mas sou escorpião que não quer dizer nada com escorpião. Porque normalmente quando vão para esses ver o que é o aquário, o que é a balança, dizem que tens este defeito aqui. Eu tenho todos os defeitos do mundo, mas também tenho todas as virtudes do mundo. Eu dou tudo a toda a gente quando a pessoa me respeita e eu respeito a ele. Mas também tiro tudo a toda a gente quando eles não me respeitam, ou me faltam ao respeito. Portanto, para mim eu sou um coração grande, mas sou mesmo, sem dúvida nenhuma, as pessoas de São João da Madeira conhecem, e não só, de norte a sul do país, com os clientes que eu trabalho na área de sapatos, faço vendas, sou técnico de vendas há muitos anos, há 43 anos, propriamente dito, e portanto tenho sempre as portas abertas, é sinal em que eu respeitei as pessoas e as pessoas me respeitam. Por isso é que eu continuo a ter muitas amizades neste país, felizmente. Como é que nasce essa tua paixão por essa vertente do comércio? Ora bem, o meu pai foi agente de uma fábrica de cortumes, que era a fábrica de cortumes de Bessa, de peles, que era ali na Boa Vista, no Porto. Agora aquilo já desapareceu, com as novas áreas metropolitanas, tiraram as fábricas dali e aquilo acabou por desaparecer. E eu, quando era miúdo e estava a estudar no Colégio Castilho, às vezes, às 5 horas da tarde, o meu pai ia ao Porto buscar peles. Então, eu, como era filho único, ia com o meu pai, e o meu parceiro, até à morte dele, era sempre o meu pai. O meu pai era o meu maior amigo e eu era o maior amigo do meu pai. Portanto, acompanhei, então, o meu pai, quando ia fazer a distribuição das peles, ia à fábrica da Ivareste, por exemplo. Estou a fazer, na Elsar, na altura ainda não existia, mas havia outras fábricas, a Arauto, e eu comecei a me interessar pelos sapatos nessa altura, mas como andava a estudar, fiz o 7º ano no liceu na altura, e depois, como o meu pai faleceu, com 48 anos, tinha eu 17 anos, eu fui obrigado a deixar de estudar. Completei o 7º ano do liceu, e então continuei a ser eu o agente das peles da fábrica de cortumes de Bessa, até à altura em que fui cumprir o serviço militar. Para minha surpresa, na altura, era o tempo da Guerra Colonial, eu informei-me que, como era filho único, a minha mãe, aliás, disse: há uma possibilidade de tu não ires cumprir serviço militar, que és filho único. Depois eu falei com certas pessoas que conheciam, que era o considerado o amparo de mãe. Mas isso não resultou nada. E eu, quando pensava que efetivamente ia conseguir isso, recebi uma chamada para ir para a Marinha. E na altura não tinha dado habilitações literárias. Dei a 4ª classe, para ver se me mandavam embora. Quando eu fui fazer essa tal inspeção, a Lisboa, perguntaram-me qual é as suas habilitações literárias. Eu falei: tenho 4ª classe, porque eu queria ver se me lia. Depois falei com a pessoa e disse: oh, seu oficial, porque eu nem sabia qual era a graduação que ele tinha. O meu problema é este, é que estou nesta situação, e expliquei-lhe que eu era uma pessoa filho único, a minha mãe era uma pessoa extremamente doente, era eu que tinha o único rendimento para casa, porque a minha mãe era doméstica, e ele disse: olha, primeiro os exercícios físicos que fez, os testes que fez, opá, você não tem hipótese nenhuma de sair daqui. Como fez os testes ótimos, para a 4ª classe acha-se um bocado estranho, dizia o oficial, você vai ter uma boa especialidade. Agora, o que vai aguentar aqui são 4 anos, não tenha dúvidas nenhumas. E então eu cumpri o serviço militar, entrei no dia 6 de outubro de 1970 e saí no dia 11 de outubro, dia da cidade de São João da Madeira, de 74. Portanto, apanhei a fase de 25 de abril também. Nessa altura, como eles depois, quando eu tirei o curso de abastecimento, que era escriturário, o equivalente ao serviço militar, e eles viram que eu sabia falar inglês, sabia matemática. Então fiquei a dar aulas de inglês e de matemática na Escola de Radar em Vila Franca de Xira, aos outros alunos. Portanto, depois tinha mais facilidades, vinha embora às quartas-feiras ou às quintas, e portanto tive tempo muito mais livre para exercer isso. Mas depois ele firma a fábrica de cortumes de Bessa, não, tiveram que entregar isso a uma pessoa que fizesse o tempo inteiro. Portanto, eu deixei de trabalhar. Portanto, a minha raiz vem disso. E a minha raiz principal dos sapatos é que o meu avô, pai do meu pai, é chamado Pedro Sapateiro.
era sapateiro, daqueles que faziam o balcão perto da linha de caminho de ferro, tinha lá a casa dele, fazia os sapatos à mão dentro de casa, fazia 1 ou 2 pares por semana, ou 3, que aquilo na altura era assim. Portanto, isso já vem de família, isso já é no ADN das pessoas, é isso. Achas que com 17 anos tiveste que crescer muito rápido, quando teu pai morreu? Olha, eu tive que crescer muito rápido numa situação. Eu sentia, portanto, eu sempre tive o apoio da minha família toda, no geral. O meu avô, que é conhecido em São João da Madeira, que é o José Chapisca, que era o construtor civil, que construiu onde está o Cinema Imperador, a Capela do Parque, tudo onde está a Colmeia, Concha Doce, aqueles prédios todos foram construídos pelo meu avô. A Padaria Souto, portanto, eu tive sempre o apoio do meu avô. Portanto, era eu que depois me tirei a carta de condução porque era necessário para trabalhar, era eu que levava o meu avô para o futebol, porque o meu avô era sócio número 3 da Sejonense. Quando o Sejonense ia a Santo Tirso ou Famalicão, eu pegava naquele grande carro que ele tinha, que era um de Soto americano, que comprou de propósito no dia em que eu nasci, em 5 de novembro de 1949. A matrícula daquele carro é DB 1313, portanto, isso marca-me. Portanto, eu fui obrigado a crescer rapidamente, porque, embora eu tivesse esse apoio, eu disse assim, o que é que eu vou fazer para o futuro? Era a tropa, aquela indecisão. Quando eu vim da tropa, como tinha amigos, e esse Manuel da Belinda tenho que lhe agradecer, e eu falei com ele qual era a possibilidade de ir para trabalhar, que eu precisava trabalhar. A minha mãe, embora tivesse as suas facilidades monetárias, mas não podia estar a dar sempre ao Zé e o Zé sempre a gastar. Claro. Portanto, eu tinha que ganhar algum. E na altura foi com o Manuel da Belinda, ele disse, olha, vou entrar agora em férias, nunca me esquece, no dia 23 de agosto, aparece aqui e vais começar a trabalhar comigo. E então, eu como era uma pessoa que sabia, portanto, fui organizar o armazém, depois fui ver para os sapatos e ele, então, vais começar a fazer a viagem nos sapatos. E comecei a fazer as viagens dos sapatos em Lisboa e depois fazer em todo o país. E começou Como é que tem sido essa tua experiência ao longo destes 40 e muitos anos? Olha, uma experiência riquíssima. Tenho encontrado tudo, pessoas com muitas dificuldades, mas honestíssimas, ou seja, ficar de beber um tostão para elas era matá-las. Tinham situações difíceis financeiras e diziam, olha, Zé Santos, eu quero pagar, mas não posso pagar naquele tempo. Mas só aquela prova, dizer, você todos os meses vem aqui buscar este dinheiro, tanto era para a Belinda como quando eu tive a minha fábrica. Pá, essas pessoas são umas pessoas honradas. E havia outros que tinham muita aparência, que eram, ao fim e ao cabo, entre aspas, uns vigaristas, portanto, que é o termo que se usa. Não, mas tenho uma experiência ótima, por isso é que eu tenho as amizades de 40 anos. É fantástico. Eu tenho o Artur da Loris, que é a propaganda, mas isso não interessa, a publicidade. Tenho o Artur da Loris, pá, desde o tempo da Belinda, portanto, isto há 43 anos, tenho clientes desde essa altura. Portanto, é muito bom ter isso. Uma pessoa ser abraçado. Qual foi a tua grande referência ao longo destes anos todos, se é que tens? Olha, eu tenho uma referência, a primeira referência é do meu pai. Isso era porque era um indivíduo, pá, que é uma coisa que nunca me esquece. O meu pai comprava uma caixa de fósforos, ele tinha uma agendazinha e punha. Gostava, de ter 3 tostões ou qualquer coisa, e ele apontava tudo. Ia tomar um café, no café antigo Império, com o Dr. Flores, com o Dr. Nicolau, com o Sr. Vasco Nicolau, homens grandes para mim, e ele ia lá, tomava um café e apontava, e eu chegava à noite, oh pai, porque é que tu apontas isto? Perguntava-lhe assim, disse assim, se eu ganho 10, não posso ultrapassar os 10. Portanto, eu aponto isto quando chega a uma altura, disse, olha, hoje já não vou tomar café. Portanto, o meu pai é uma referência nesse aspecto, embora eu tenha sido totalmente o contrário. Porque dei tudo, aquilo que eu tinha, dava aos meus amigos. Mas é que dava mesmo. Eu se te disse que um indivíduo estava aflito e eu tivesse pouco dinheiro, eu próprio lhe dava o dinheiro. E depois nunca mais o via. Mas eu, satisfeito, porque eu continuo a ser amigo deles, ainda hoje. Como tenho outros amigos que me ajudaram também. Mas a referência é o meu pai, sobretudo isso. Se tivesses que arranjar uma palavra para ele, qual seria? O meu pai, amor. Quais foram os principais valores que ele te passou ao longo da vida? Olha, ser uma pessoa honesta. Se tiveres dificuldades na vida, nunca fiques de ver nada a ninguém e não há ninguém que me diga que eu deva dinheiro a alguém. Olhar sempre com os olhos para as pessoas que mais necessitam.
Aqueles que têm muito, continuas a ser amigos, pá. Agora, se tu puderes ajudar aqueles que mais necessitam, fazem. E é aquilo que eu tenho feito. E os meus amigos sabem que é assim, que eu ajudo aquilo que puder, os mais necessitados. E eu, há anos atrás, quando tinha mais possibilidades económicas, aqui neste bairro, perto do parque, que era um bairro do lado direito, casas sociais baixinhas, e eu chegava à altura do Natal, à altura da Páscoa, e eu ia lá, aqueles velhinhos isto é real, e eu tinha a minha fábrica, na altura tinha possibilidade, ou ia levar um pão de ló, ou ia levar um bolo rei, ou ia levar um pacote de nozes, ou outra coisa qualquer. Aquilo que eu podia dar, que via que eles tinham necessidade, e ajudei muita gente aqui em São João da Madeira. Qual era a satisfação que te dava nesses momentos? Ficava tão feliz, ficava tão leve, sentia-me noutro mundo, eu sinto assim, eu parece que estou a ser reconhecido, mas eu nunca esperei o agradecimento, eu sentia-me era bem, feliz, leve, disse, pá, tão bom ver estas pessoas um pouco felizes quando eles não têm nada, e isso para mim foi importante, foi sempre importante. Qual foi o momento mais difícil que tu tiveste na tua vida que te fez crescer? O objetivo desta questão é muito simples e atenção, que eu não, o momento que eu quero é aquele momento em que já não estás agarrado a ele, ou seja, aquele momento em que realmente ele aconteceu, se calhar tiveste que dar 1 ou 2 ou 3 passos atrás para dar 5 ou 10 à frente. Olha, eu tive, o principal foi quando eu tinha a minha empresa, Bellamy, com todo, a minha mãe deu-me o dinheiro que tinha possível imaginar e eu arranjei um sócio, que éramos ambos empregados na Belinda e saímos da Belinda, com um acordo de Manel, disse, nós vamos ter o direito que tu tiveste de estabelecer, fazeres a tua empresa e nós vamos fazer uma pequena empresa. Esse sócio meu tinha família lá a trabalhar, então nós resolvemos fazer uma pequena empresa e saímos e a marca era Bellamy, que foi escolhida. E a empresa começou a andar lindamente. Porquê? Porque eu tinha conhecimentos a nível de fornecedores na altura, era a encarnação de pinto das máquinas italianas já nessa altura, e eu então tinha, por família também, tinha o crédito de toda a gente. Portanto, eles punham as coisas lá dentro e sabiam que era pago de uma forma ou de outra, era tudo pago. E quando a empresa estava sustentável, porque eu era um indivíduo que não estava muito tempo dentro da empresa, ou ia para a Itália para buscar isto, ou para buscar modelos, que nós trabalhámos com 2 modelistas em Itália, buscar peles, saltos diferentes, fazer tudo o que era diferente. E essa marca, Alexandre, é conhecida por muita gente e por muitos comerciantes, ainda hoje em dia falam isso. Eu apresentava a novidade, faz conta que era o Luís Onofre naquela altura. É verdade. Fiz o Manel da Belinda, às vezes chegava perto de mim e disse, tu andas-me a lixar, desculpa o termo, a vida. Disse, Manel, não, cada um anda, tem que andar. E então, o que mais me entristeceu e que marcou na minha vida foi quando eu vi que a família, não era o Fernando, meu sócio, era a família, a mulher dele, as irmãs e o pai, começaram a criticar-me, a dizer que eu, não fazia nada na fábrica, só andava por fora, só fazia vendas e andava sempre por Lisboa, por Porto, por Coimbra, porque tinha mentalidade tacanha, é este o termo. E eu tinha uma visão totalmente diferente. E então tive que reunir com ele, disse, Fernando, olha, não há possibilidades. E eu ficar com a fábrica não posso, porque tens toda a tua família aqui a trabalhar. São 6 ou 7 pessoas, embora nós já tivéssemos na altura 40 empregados. Portanto, isto é para ti, portanto, não é para mim. Isto, com muito desgosto, eu vou sair desta empresa, porque eu não estou para aguentar este tipo de citações de bocas quando eu vou à parte de fabrico, ver isto ou ver aquilo, a ver assim certas determinadas piadas, e eu não estou para isso. Portanto, nós vamos chegar a um acordo, tu vais seguir com a tua empresa, mas digo que tu vais sofrer, Fernando, não porque eu vá fazer praticar qualquer ato que te venha a prejudicar, não, porque isto não tem pernas para andar sem um bom comercial e sem a pessoa que vai, todos, como tu vens comigo para a Itália e depois eu vou para lá e vou para outros lados, portanto... É porque é o comercial que traz o dinheiro para as empresas. E então ele disse, se é assim, Zé, eu disse, não aguento esta situação, e foi isso que me marcou na vida, porque hoje em dia, se não houvesse esse tipo, era uma empresa, de facto, sem dúvida nenhuma, das melhores empresas a nível nacional de calçado. O que é que te fez crescer esse momento? Fiz crescer o seguinte,
nunca podes fazer uma sociedade com pessoas que tenham famílias a trabalhar nessa mesma empresa. Ou seja, se tiveres a fazer uma sociedade, faz tu e outra pessoa, tudo bem, e o resto tem que ser tudo estranho. Porque foi a lição que eu colhi nisso. Porque eu com o meu sócio, ainda hoje, tenho boas relações, e sempre tive, mas nessa altura foi a família que destruiu uma amizade. A amizade não digo, mas destruiu este laço e esta união que nós tínhamos a nível industrial. Foi isso. Algum dia te passou pela cabeça, ao fim destes 36 anos, qual é o sentido da vida? Olha, o sentido da vida para mim é só um. Ajuda quem tu puderes, o máximo que tu puderes, desde que tu tenhas saúde para isso. É isso que, ao fim e ao cabo, é isso que eu desejo. Pá, eu desejo o melhor do mundo para todas as pessoas. Talvez também por a própria minha tendência política seja já nesse sentido. Mas eu, assim, sempre tive isso na mente. E às vezes era criticado até pela minha esposa, por outros amigos. Dizem, opá, tu andas sempre a dar tudo aos outros. Mas é a minha maior satisfação. Eu gosto de ver as outras pessoas felizes. Sou feliz quando vejo as outras pessoas felizes. Isso é verdade. É interessante porque eu acabei por te conhecer através do Pedro, que é uma pessoa que tem a minha idade, andou comigo na escola, e eu gostaria de saber o que é que o Pedro representa para ti. O Pedro, para mim, é o pilar da minha família, da continuação da minha família. É o pilar por muitas razões. Primeiro... É o teu único filho, não sei. Não, tenho uma filha do segundo casamento, que é a Anne-Sophie, que casei com uma mulher francesa, com a Annie, que está a viver em Grenoble, em França. Mas o Pedro, para mim, é assim. Se tu reparares, Alexandre, eu vou-te dizer isto. O meu bisavô chamava-se Pedro. O meu pai chamava-se Pedro. E eu fui crismado de José Pedro. O meu filho é Pedro e o meu neto é Pedro. Portanto, Pedro, é um nome simbólico. Não, mas o Pedro, para mim, é um indivíduo espetacular. É um homem, é um ser humano fantástico. Uma palavra para o caracterizar, Papa Francisco, por exemplo. Tens orgulho no filho que criaste? Muito orgulho, mas é um orgulho aqui do fundo do coração. Mas isso todas as pessoas sabem. O meu filho às vezes pode não entender isso, porque eu não extravaso às vezes as minhas reações, etc. Mas todos os meus amigos confirmam isso. Pá, tu defendes o teu filho e agora o teu neto, como não defende ninguém. Eu digo, pá, o meu filho é um ótimo homem, com H grande, cuidou do avô materno até ao último dia, mas também queres ver esta ligação que eu te quero chamar a atenção. Eu divorciei-me e muitas vezes fui com o meu filho para o hospital de Gaia, com o meu ex-sogro, à meia-noite, 1h da manhã, está lá até às 6, 7 horas da manhã, isso a mim, portanto, estás a ver como é que eu me sinto. Pá, embora não tenha tido relações com ele depois do divórcio, mas estive sempre pronto a levá-lo para onde ele quisesse com o meu filho. O meu filho é que tratou do meu avô, tratou da minha mãe, quando eu ia para fora, porque a minha mãe não queria ir para ali para o lar da terceira idade, queria estar na sua casa, etc. E o meu filho aqui e lá. Muitas vezes o meu filho lavou a minha mãe, muitas vezes lavámos os dois, por isso é que eu estou a dizer, o meu filho para mim é eu não sei dizer-te as palavras que eu tenho para lhe dizer, para mim basta olhar para ele, que é o suficiente, porque às vezes há palavras que não consigo descrever. E qual é a diferença que tu vês do teu filho para o teu neto? Não vejo nenhum... Eu vou-te colocar esta questão, porquê? Porque normalmente é a percepção que eu tenho. Que quando nasce um neto, o amor parece que redobra sobre aquele neto. E não sei se isso acontece contigo ou não. Acontece comigo. Então o meu filho sabe disso. Eu quero que o meu neto venha dormir à minha casa. Ele dorme muitas vezes, o Pedro às vezes, com a Catarina, queriam sair, e ele já sabe disso. O Pedro fica a dormir e quando vai dormir, dorme na minha cama, comigo. Tu naquele momento, em algum momento, tu acabas por sentir de novo como se fosse o Pedro pequenino, há não sei quantos anos atrás. E o exemplo é assim, eu tenho transmitido através do Facebook fotografias do Pedro filho com o Pedro neto, que são as caras um do outro, o mesmo sorriso, a mesma boca, os mesmos olhos, mas isto é real. Portanto, para mim é o mesmo Pedro, em dois, quer dizer,
É um em dois, mas é o Pedro fantástico, o Pedro Maria, como eu digo, Pedrocas, opá, não sei, pronto, como tu dizes, é o dobro. Não, eu gosto dos dois. Nós é que pensámos que gostávamos mais um do outro. Gostávamos que podíamos brincar com ele, que o grande já não posso andar com ele ao colo nem as cambalhotas, mas é só por causa disso. Mas o amor é igual. E a tua filha, o que é que significa para ti? Opa, a minha filha é assim... Estamos aqui a falar do Pedro, mas claro, tens uma tenho uma filha. Que é que ela a minha simboliza filha, a Sofia, é uma mulher fantástica. Portanto, quando a mãe foi para a França depois do nosso divórcio, ela tinha que acompanhar a mãe, ficou aqui até terminar o 10º ano e depois foi para a França, continuou os estudos lá, mas lá teve que regredir um ano e tal, e agora está a acabar o curso de Arqueologia. Ela tem 27 anos, pronto. Ela tirou vários cursos pequenos, assim, daqueles géneros específicos, como, por exemplo, de agricultura, saber isto e aquilo, etc. Aqueles cursos práticos. E depois está a acabar o curso de Arqueologia. E então, quando ela vem cá de férias, estou sempre com ela, telefono todas as semanas para falar com ela, através do Facebook comunicamos. Só tenho pena de não ter possibilidade de ir lá mais vezes, porque aquilo a minha vida profissional também não permite. Não, mas é uma boa relação, tanto ela como o irmão. O Pedro, quando ela está cá, estão juntos. Quando pode, outras vezes coincidiu do Pedro ter ido para o Algarve e ela estava cá no Furadouro, não pôde estar, mas é uma relação ótima. E tem fotografias todos juntos. Às vezes vamos almoçar um arroz de febres ali para a zona de Oliveira das Meias e fomos juntos. Mas o ano passado, este ano, não aconteceu isso porque o Pedro foi para o Algarve. Mas o resto está tudo bem. Se tivesses que arranjar uma palavra para ela, qual seria? Linda. Qual é a tua ligação com os mais jovens? Com mais jovens? Eu digo isto porque eu estou surpreendido como uma pessoa com 66 anos, o pedal que tu tens a falar e o entusiasmo e a adrenalina. Eu gosto de estar mais com a malta de 17, 18, 19, 20 e tal anos do que estar com a malta da minha idade. A malta da minha idade a mim já não me diz nada, que estamos sempre a discutir, ou é futebol, porque um é do Porto, Benfica ou Sporting, ou olha como é que correram as vendas e não sei o quê, como é que está o cliente a se portar. E eu com a malta nova há outro discurso. Fala-se em tudo, pode-se falar no aspecto, mas são normais. Um já fumou droga, outro usa brinco, outro porque é que tu usas, o que é que tu... E aquelas trocas que hoje a juventude tem, a juventude deste tempo comparada com eu está muito mais desenvolvido, tanto a nível intelectual, como cultural, como mesmo a nível de música. E eu na altura também pertencia a um conjunto, que era os Dragões e Quem Seja de Madeira, toquei órgão, pronto. E gosto muito da juventude, acima de tudo da juventude, jovens, porque eu, por exemplo, fui à apresentação de uma candidatura aqui de um partido para a Câmara Municipal. E nos espaços da cultura, fiquei tão agradável, porque já não ia ali, porque às vezes uma pessoa vem pensar, de ver tanto jovem ali a conversar, a falar, a beber o seu café, eu disse assim, eu aqui no meio que me sentia bem, não era no meio de velhos, porque eu não me considero velho, atenção, sou um bocadinho usado, mas gosto mais da juventude, Alexandre. Eu gosto de estar mais contigo, com o meu filho, com os jogadores do Arrifanense, o que ele treina, e com outra malta nova, com os filhos dos meus amigos, por exemplo, do Arthur Lima, o Chico, gosto de estar a falar com ele, gosto dessa malta nova, a malta da minha idade. Não há nada a dizer, são os cotas, como habitualmente nos chamam, eu não me sinto assim. Tenho outra mentalidade, mas sinto-me bem com a malta nova. Quais são os principais valores que tu tens como pessoa e que tentaste transmitir ao teu filho para ele poder transmitir ao teu neto? Olha, o valor da seriedade. Embora uma pessoa de vez em quando cometeu erros na vida, mas é o da seriedade, da honestidade. São palavras de base e, acima de tudo, uma palavra que ele transmitia, ele sabe disso, que é paz. Isso para mim é importante. Porque uma pessoa tendo paz espiritual, tem paz para poder desenvolver aquilo que seja a nível de negócios, seja a nível de música, seja a nível de escritura, tudo. Desde que uma pessoa tenha a sua paz, tranquilidade, e depois ser honesto com os outros, que tu poderes entrar em qualquer lado, de cabeça levantada, a dizer, que este indivíduo é um indivíduo honesto, nunca me chateou em nada, acima de tudo, são essa a base, mais ou menos isso. Mas para mim a palavra paz é importante. Para finalizar este 1080 segundos, eu vou-te colocar duas últimas questões. Uma tem a ver contigo e outra tem a ver com o mundo.
E se tu tivesses acesso a todos os recursos disponíveis no mundo, o que é que tu farias por ti que ainda não fizeste? E a segunda questão tem a ver, na mesma, teres todos os recursos disponíveis no mundo e o que é que tu farias pelo mundo que ainda não está a ser feito pelo mundo? Olha, eu vou-te responder primeiro à segunda. Uma das coisas principais que fazia primeiro era a destruição de todas as armas que existem a nível mundial. Destruição ou a venda dessas armas para serem destruídas, para que esse dinheiro fosse distribuído pelas crianças que morrem à fome, morrem à sede. Vamos para o país, para a África, para a Nigéria, para o Sudão, para todo o lado. E esse dinheiro que se gasta em armas que seja para formação das crianças, educação, formação, alimentação, saúde, para ser investido nisso. Isto para mim era o ideal, era destruir todas as armas ou vendê-las para serem destruídas para esses pressupostos que eu te disse. E a primeira, passou-me agora, desculpa. O que é que tu gostarias de fazer por ti que ainda não fizeste? O que eu gostaria de fazer por mim agora... Tendo acesso a todos os recursos. Tendo acesso a todos os recursos. Era montar outra vez outra fábrica de calçado. De senhora de alta qualidade. Sem dúvida nenhuma. Mas agora já... Para o mercado interno ou externo? Para o mercado interno. Eu sou português, gosto muito de Portugal. Se efetivamente não tivesse o escoamento dessa produção a nível nacional, claro, teria que ir para países, para a Europa, principalmente para a Europa. Para a Itália, para a França, para a Noruega, para a Suécia, para bons países, e gostava, era sem dúvida. Qual foi a história mais bizarra que te aconteceu na área comercial ao fim destes 40 anos? Mais bizarra que me aconteceu? Aconteceram-me tantas. Olha, eu posso-te contar uma. Numa apresentação de coleção em Lisboa, no hotel que eu estou, que é no Hotel Metropolitano, eu fiz a exposição, como eu faço sempre, vou a um sábado ou a um domingo, tudo depende, e tinha marcado nesse domingo com um cliente da Madeira, que ele vinha para Lisboa e aproveitava e vinha. E eu então, da parte de tarde saí, fui dar uma volta até abaixo, a ver as montas e tal, e ligou-me um amigo meu, o Mário, disse assim: Zé, tu onde é que estás? Eu disse: olha, estou em Lisboa. Eu por acaso estou em Lisboa também. Onde é que tu estás? Lá combinar? Olha, eu estou no Rocia. Disse: então vamos nos encontrar aí aonde? Eu disse: pode ser no Pinóquio, que é onde se come, é um restaurante porreiro. Vamos lá. E comecei a falar com ele e tal, começámos da nossa vida, já nos gostávamos bastante tempo. E ele diz-me assim: olha, vamos até ao 24 de julho, vamos lá beber um copo. Eu disse: vamos embora, metemos num táxi e fomos para lá. Quando cheguei ao hotel, era meia-noite, estava o cliente sentado, perto da exposição, tinha marcado comigo às 9 horas da noite, perto da sala da exposição, por acaso sou muito amigo dele. Ele disse: Zé, te deste uma seca de 3 horas. Eu não fui embora só para dizer isto, que agora não te vejo a coleção, agora só te vejo quando tu estiveres no Porto. Portanto, isto é uma situação bizarra. E o cliente esteve ali 3 horas à espera para me dizer: Zé, desta vez, perdoo-te, mas fizeste-me estar à espera 3 horas. Isto só tudo porque não te lembraste. Exatamente como não estava há muito tempo com essa pessoa, estivemos a conversar, do tempo que andámos a estudar no Colégio Bolivar das Ameias, aquelas festas que nós fazíamos, etc. Passei-me completamente. Entusiasmei, 24 de julho, sempre a acelerar para lá, beber um copo ali e acolá, estivemos lá, pronto, vim embora, cheguei ao hotel, meia-noite, acabou, pronto, estava aí o meu cliente à espera. É isso importante. Quais seriam as dicas que tu davas às gerações abaixo de ti? Ao fim destes 66 anos que conheces, se tivesses que dar algumas dicas a estas novas gerações que estão, inclusive a minha, e as abaixo da minha, quais seriam as dicas? Olha, eu dava uma dica importante que é assim: tirem um curso superior, seja ele qual for. Seja a nível informático, seja a nível de medicina, seja a nível de história, seja a nível de física, seja aquilo que for. Tirem um curso superior. Este país só irá para a frente com essa juventude de formação. Não é um país que vai para a frente com pessoas que têm o 9º ano, o 10º ano, o 12º ano. Essas pessoas podem ser colaboradores dessas pessoas que são formadas. E o nosso país, quanto mais cultura tiver, mais pessoas tiver,
saí da miséria, porque um país sem formação não é nada, vale zero, pura e simplesmente. Foi aquilo que se passou antes de 25 de Abril, pá. 40 e tal por cento de analfabetos, etc, pá, e o país não desenvolvia. Pronto, nós precisamos, eu digo a essa juventude toda, pá, tirem um curso superior. Disse isso ao meu filho primeiro quis ir para a engenharia física e depois é que foi para o futebol, para tirar o curso superior de desporto. Eu disse, tirem sempre um curso superior, pá, num lado ou no outro tudo se desenrasca. E é assim, aconselho a essa juventude, a esses amigos jovens, que eu considero todos os meus amigos, pá, tirem um curso superior. Só com formação, com cultura, é que se pode dar este país para a frente. Existem casos de sucesso sem curso superior. Também existe, mas isso são raras exceções, Alexandre, porque se fores ver no âmbito, estamos a falar a nível nacional, as grandes empresas ou a nível tecnológico, as pessoas têm que ser formadas, porque senão não podem inovar, não podem fazer. Foram 1080 segundos com o José Santos. Se quiserem colocar alguma questão ao José, é muito simples. Basta enviar um e-mail para esc@1080segundos.com. Irei direcionar esse e-mail ao José e será ele próprio a responder aos vossos e-mails. Gostaria que deixasse o seu feedback através de comentários, partilhas ou gostos no próprio vídeo, porque quando está a fazer, automaticamente está a abrir aos canais de distribuição novas portas de acesso, outras pessoas devem ter acesso a estes conteúdos. Os conteúdos são interessantes e, se repararem, uma vez mais, que isto é que é o importante, o objetivo de todos os 1080 segundos que nós fazemos é sempre comunicar, inspirar, criar uma mudança em quem está a ver os vídeos. Ao José, só tenho a agradecer por estes 1080 segundos. Eu também te agradeço, Alexandre. Assim, não deixe de comentar, partilhar e dar o seu feedback. Só assim é que nós sabemos se realmente estamos no caminho certo. Obrigado, até o próximo 1080 segundos.